irmãs, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui, ter essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pequeno devocional para o nosso crescimento espiritual nesse dia. Vamos começar com a palavra de oração? Querido Pai, obrigada por mais esse dia, obrigada pelas bênçãos, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nesse momento, que a Tua palavra possa vir de encontro às nossas vidas. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu gostaria de falar, o nosso tema de hoje será só o suficiente. O nosso texto bíblico, ele está lá em Filipenses 4. Vamos acompanhar nas suas Bíblias, Filipenses 4, de 10 a 19. Que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse é o nosso versículo base do nosso estudo. Eu gostaria de falar para as irmãs hoje sobre só o suficiente. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas não estão felizes com o que têm. Elas não estão satisfeitas. A cada dia elas querem mais e mais. Reclamam, elas murmuram, negligenciam suas famílias para ter mais e mais. A palavra de Deus nos ensina a nos contentar no Senhor e a confiar nas providências do Senhor. E nós podemos ter a certeza que Ele sempre nos dará a medida que nós precisamos. No versículo 11 nós vemos que Paulo diz que ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. Ele disse, aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprender significa saber, entender. Entendemos que temos os ingredientes suficientes para nós vivermos bem. Nós temos esses ingredientes para que nós possamos viver bem. Nós temos saúde suficiente para fazer do trabalho um prazer. Nós temos riqueza suficiente para suprir as nossas necessidades. Nós temos força suficiente para lutar contra as minhas dificuldades. Isso lembrando que é Deus quem nos dá em todo o tempo. E também nós temos graça suficiente para confessar os meus pecados e abandonar. Nós também temos paciência suficiente para continuar até que alguma coisa boa possa acontecer conosco. Nós temos caridade suficiente para ver algo bom no meu vizinho, no meu próximo. Nós também temos amor suficiente para ser útil e prestativo aos nossos próximos, aos outros, uns aos outros. Nós também podemos ver que nós temos fé suficiente para tornar as coisas reais, as coisas de Deus na nossa vida. Esperança suficiente para remover todas as ansiedades e preocupações sobre o futuro. O contentamento, ele não se baseia nas circunstâncias do presente. O contentamento, ele se baseia na pessoa de Deus. É Deus quem nos vai sustentar, vai nos ajudar a cada dia. Então, esse contentamento, ele vem de Deus. Nós podemos descansar em Deus e saber que Ele está cuidando de nós. E esse contentamento não se baseia nas circunstâncias, nas coisas que acontecem conosco no dia a dia. Esse contentamento, ele vem de Deus. Deus quem nos ajuda e está conosco cada dia. Então, vamos abrir também lá
em Mateus 6, 25, Mateus 6, 25 a 34 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não os vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Deus aqui ele está prometendo, né, que ele cuida de nós. Ele está dizendo aqui que nós não precisamos nos preocupar, porque até os passarinhos ele cuida, e quanto mais nós, que temos muito mais valor, né, do que um passarinho, e ele cuida de cada um de nós. Então nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, nós não precisamos ficar inquietos com o dia de amanhã. Então a nossa oração deve ser, nós devemos orar e dizer: Jesus, supre as minhas necessidades. Jesus, tu supres as minhas necessidades. Mantenha minha mente nas minhas prioridades. E guarda o meu coração de querer mais do que eu preciso. Dá-me um espírito generoso, para que eu possa compartilhar com os outros o que me destes. Então essa deve ser a minha oração e a sua oração. Jesus, ele supre a cada dia, né, o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Nós não precisamos ficar ansiosas, achando que Deus não está vendo o que está acontecendo, né? É uma bênção a gente poder confiar e ver que Deus está cuidando de nós. E que a cada dia Ele supre as nossas necessidades. E Ele está sempre conosco, nos ajudando e nos socorrendo em tudo o que nós precisamos. Então essa deve ser a nossa oração, que nós devemos fazer a cada dia. E lembrando sempre, né, que nós temos esses ingredientes que eu falei para as irmãs, né? Nós temos esses ingredientes que nós podemos confiar, né, em Deus a cada dia. Nós temos saúde suficiente, riqueza suficiente, força suficiente, graça suficiente, paciência suficiente, caridade suficiente, amor suficiente, fé suficiente, esperança suficiente. Então nós devemos estar lembrando sempre que o contentamento não se baseia nas circunstâncias do presente, o que vai acontecer, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Não se baseia nas circunstâncias. O contentamento se baseia na pessoa de Deus. Lembrando sempre que Deus está cuidando de nós, que Deus cuida de cada um de nós. E o versículo, né, que fala que nós devemos confiar em Deus, que Deus cuida dos passarinhos, Ele cuida de todas as coisas. E Ele está cuidando de cada um de nós. Esse era o devocional que eu gostaria de trazer para as irmãs, esse pequeno devocional, para poder estar passando para as irmãs também, nesses tempos difíceis, né? Um pouco da palavra de Deus, e que nós possamos estar confiando no Senhor sempre,
orando, meditando na sua palavra e confiando que Ele tem um propósito para as nossas vidas, que Ele está cuidando de cada um de nós. Eu mando um abraço, um beijo para todas as irmãs, que Deus abençoe e cuide de cada uma e orando umas pelas outras. Que Deus abençoe. Beijo. Com Deus.